A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus queridos alunos, eu cumprimento a todos aqueles que estão acompanhando mais uma das nossas publicações aqui, mais um dos nossos vídeos. Nesse momento nós estamos iniciando uma série de lições do quarto trimestre da CPAD, o último trimestre desse ano de 2023. Eu louvo a Deus pela oportunidade de ter cada um de vocês aqui acompanhando o nosso trabalho esse que já temos feito aí há mais de 5 anos, e esse ano de 2023 nós tivemos aí o privilégio de já termos vencido aí 3 trimestres, e agora nós estamos então no último trimestre. Hoje nós temos para iniciar aí uma lição cujo tema maior da lição é até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esta será a lição que nós estaremos estudando. Não sei como está o foco aí para vocês, mas é uma lição muito importante. Lição essa que vai estar trabalhando basicamente em torno do evangelismo, da pregação do Evangelho, e aí com um título maior, tema maior, até os confins da terra. E aí vem aí a sequência do título, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Sabemos que a pregação do Evangelho é uma ordenança bíblica, é a grande comissão que Jesus deu à igreja, quando no momento preste a ele esse assunto aos céus, ele dá aos seus discípulos esses que ele havia preparado durante 3 anos e meio, e aí no dia quando da sua volta aos céus, ele dá então essa grande comissão, entrega essa grande missão, comissiona os seus discípulos a pregação do Evangelho. O Evangelho, como nós sabemos, significa boas novas. Nós temos aqui Jesus então deixando sob a responsabilidade da igreja a pregação das boas novas do reino de Deus. E as boas novas do Evangelho é o próprio Jesus. Jesus é as boas novas de Deus ao mundo. Essas boas novas, essa promessa, ela já havia sido estabelecida desde o Éden. Já havia a promessa dessas boas novas. E Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto mesmo antes da fundação do mundo. E é muito importante que a igreja ela não venha perder o seu principal objetivo, que é a pregação do Evangelho. Sabemos que infelizmente muitos movimentos que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, eles têm pregado tudo menos a palavra de Deus. Têm substituído a palavra de Deus por ideologias humanas, por um evangelho, se é que pode ser chamado de evangelho, sem cruz, sem renúncia. E o cerne do evangelho que Cristo ele pregou e que ele deixou para que a igreja pregasse tem como mensagem central Cristo e a mensagem do arrependimento. Uma vez que o próprio Cristo ele veio ao mundo exatamente para poder resgatar o homem que havia se afastado de Deus por causa do pecado. O arrependimento é nada mais, nada menos do que o homem reconhecer a sua situação de pecador, reconhecer que ele se afastou de Deus e, reconhecendo esse pecado, ele se voltar para o Criador.
uma vez que o pecado distanciou o homem de Deus e distancia o homem de Deus e abriu uma lacuna entre a criatura e o Criador. E Jesus veio exatamente para ser essa ponte que liga o homem a Deus, para ser o único meio, o verdadeiro religare, que não é a religião que faz, mas é Cristo. E ele cumpriu toda a sua missão, fez todo o ordenamento divino, fielmente ele cumpriu a missão e deixou então para que a igreja desse continuidade a esta grande obra. Nós temos a lição desse trimestre, temos aí como comentarista dessa lição aqui o pastor Wagner Gabi, ou Gabi, que é a pronúncia brasileirada. Aqui o comentarista dessa lição, eu já há muito tempo que trabalho com as questões aqui da CPAD. Eu não me lembro já ter trabalhado alguma lição com esse comentarista. É bem provável que ele já tenha sido comentarista de alguma lição, mas eu sinceramente, por esses mais de, posso dizer, 30 anos trabalhando com as lições da CPAD, na verdade, desde minha adolescência já estudava a lição, mas como professor já faz quase 30 anos, e eu não me vem à memória esse comentarista, o pastor Wagner Gabi. Aqui traz as credenciais do comentarista. Ele é líder da Assembleia de Deus em Curitiba, ele é conferencista, advogado e escritor aí de algumas obras pela CPAD. Portanto, temos aqui essa lição introdutória, que é a lição que nós estaremos estudando hoje. A lição, ela traz aqui uma novidade aqui nesse ano em relação à quantidade de lições, que geralmente são 13, mas aqui nesse último trimestre nós teremos 14 lições. Serão 14 lições que teremos aí a oportunidade de estudar, todas elas em torno do evangelismo, em torno da missão. E a lição de hoje, para nós ganharmos tempo, a lição de 1º de outubro de 2023, ela nos traz como título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. É bem interessante o título da lição, e aí eu gosto de explorar o título, porque o título ele é um norte para comentar a lição. Espero que o comentarista ele tenha de fato escolhido o título correto ao estivermos meditando na lição. Eu já estudei a lição, é claro, a lição dessa semana. E aí o título da lição diz o seguinte: A Grande Comissão. A Grande Comissão, sabemos aqui que diz respeito exatamente à ordem de Jesus para a igreja, para os seus discípulos, que era ali o início da igreja. E essa grande comissão, ela resume exatamente na pregação do evangelho. Aqui temos a palavra grande, porque de fato não é uma obra pequena. O evangelho é uma grande obra, porque o seu alcance é grande, daí se chamado de grande comissão. E a ideia de comissão, temos aqui o sentido mais específico do termo, é uma missão. Então a comissão é exatamente que esses discípulos e a igreja ela foi comissionada e recebeu uma missão essa que é grandiosa
E essa missão é exatamente a pregação do Evangelho. E aí a segunda parte do título da lição de hoje diz o seguinte: um enfoque etnocêntrico. Eu achei bastante sábio da parte do comentarista ao colocar aqui a forma como ele também trabalha no comentário da lição, a ideia aí da grande comissão, um enfoque etnocêntrico, porque ele não coloca, ele vai diferenciar a ideia de nação enquanto uma organização política, país, enquanto organização política ou nação. Ele vai diferenciar das etnias. Uma etnia, sabemos que antes que houvesse nações, cidades organizadas enquanto cidades, no porto-modelo ou uma nação, as etnias elas já existiam e existem. Há várias etnias, inclusive no mundo atual, e boa parte dessas etnias, ou a maior parte delas, ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Então aqui a ideia do comentarista, ao falar da grande comissão, ele colocar aqui na segunda parte do título, o enfoque etnocêntrico, é que o enfoque para a pregação do Evangelho não deve ficar limitado à questão de um país ou uma nação politicamente organizada, mas assim uma etnia. E é claro que toda etnia ela tem a sua cultura, tem a sua organização, por que não dizer cultural, seus costumes, a sua religião, tudo aquilo que faz com que o homem ele seja um ser gregário, um ser que vive em comunidade. É necessário que a gente faça um esclarecimento já de início, que não podemos de maneira alguma tratar de uma forma pejorativa aqueles povos, as etnias que ainda não são conhecidas ou que não entram no mapa enquanto um país, enquanto uma nação. Não podemos tratar essas etnias, esses povos que também são povos, não podemos tratá-los como se eles não tivessem uma cultura, como se eles não tivessem uma religião, como se eles não tivessem os seus costumes. Não ter uma constituição no papel, não ter o nome no mapa mundi, isso não quer dizer que um povo não exista. Não quer dizer que essa etnia deve ser tratada como bichos, como uma raça à parte, porque independente de ser etnia, ser nação, ser um país, todos pertencem a uma única raça, que é a raça humana. Nós pertencemos à raça humana e Jesus ele veio para trazer salvação espiritual e atinge o homem como um todo, também na sua inteireza espiritual no corpo. Ele veio exatamente para alcançar o ser humano, esse ser completo de espírito, alma e corpo. É claro que também a redenção final será uma redenção também que há de restaurar a natureza como um todo, uma vez que ela foi afetada pelo pecado do homem. Mas ao falar aqui do Evangelho, nós estamos falando da raça humana, dos homens, das pessoas, independente se elas são organizadas em nações, em tribos, em etnias. Portanto, eu achei bastante sábia a atitude aqui do comentarista em direcionar a grande comissão dentro de um enfoque etnocêntrico às etnias e não a ideia de nações, o evangelho pregado às nações, aos países, mas sim às etnias. Foi muito sábia essa direção. O texto áureo da nossa lição, ela nos apresenta aí Marcos capítulo 16, verso 15, ele vai reaparecer
na leitura bíblica em classe, portanto só vou lê-lo nesse momento. Diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor, que é uma ordem de Jesus aos seus discípulos. A verdade prática nos afirma o seguinte: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Aqui o comentarista coloca a universalização da pregação do Evangelho no mundo. Se é a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Fica desnecessária a ideia da expressão no mundo, uma vez se fala de universalidade, já inclui o mundo, faz parte do universo. Mas é só uma questão de termos, uma informação que já está inclusa dentro da ideia da universalidade, mas aqui ele reforça que o Evangelho tem que ser pregado no mundo, para mostrar que não é uma mensagem, não é uma missão para ficar restrito a um povo, a uma nação, a um país ou a uma etnia, mas é ao mundo como um todo. O mundo aqui entende tanto no aspecto geográfico e, é claro, os habitantes do mundo, porque não faz sentido um evangelho que foi direcionado aos homens que se afastaram de Deus, e esse evangelho se pregado ao mundo só enquanto natureza inanimada, ou pregar para um animal, para um cachorro, alguma coisa dessa natureza. Então o evangelho ele é para ser pregado a todo mundo no sentido dos habitantes que habitam o globo terrestre e em toda parte. Aí a ideia da universalidade e aí a expressão no mundo, já que o universo ele engloba, quando a gente fala mundo, a gente tem uma ideia muito direcionada a pensar na Terra, mas o universo, a Terra é apenas parte, uma partícula do universo. Mas como nós cremos que vida racional humana só existe na Terra, portanto, o Evangelho ele é para ser pregado onde houver ser humano. Onde houver o ser humano, em qualquer parte do mundo, ele deve ser pregado. Daí o comentarista ele expressar que a ordem imperativa, também a própria ideia de ordem imperativa é redundante, porque uma ordem é um imperativo, mais uma redundância. Mas o que ele coloca aqui é que essa ordem de Jesus é para que o Evangelho seja pregado a todas as pessoas. E a ideia dele colocar ordem imperativa, reforçar com essa redundância, é para deixar bem claro que ordem é ordem. Ordem não se discute. É que Jesus não está colocando uma opção para a igreja, se ela quisesse, se desse para ela fazer. Mas pregar o Evangelho a todas as pessoas é uma ordem, não é uma opção, não é uma alternativa. O apóstolo Paulo ele já falava em uma das suas cartas que ai dele se ele não cumprisse com essa ordem que é pregar o Evangelho. Eu espero em Deus que todos nós possamos ser despertados dentro desse contexto atual, onde de fato nós temos aí N dificuldades quanto à questão da pregação do Evangelho, o mundo tomado por ideologias várias, eu penso que hoje a maior dificuldade que a igreja enfrenta para pregar o Evangelho é exatamente quanto às estratégias. Sou de um tempo em que nós saíamos evangelizando, pregando nas ruas, fazendo evangelismo com uma caixa de som, caixa não potente,
ou até mesmo sem caixa de som, pregando na praça, nas casas. Também alcancei também tempo quando se tinha também uma boa aparelhagem de som para pregar numa praça, com um conjunto que era chamado na época, hoje chama de banda. E ali nós cantávamos, tocávamos, evangelizávamos e fizemos um grande trabalho e que os frutos eles eram certos. Muitas almas se converteram ao Senhor. Eu posso afirmar que a igreja, os baluartes, as colunas da igreja de hoje foram todas elas frutos desses evangelismos. Mas hoje nós vivemos dentro de um novo contexto, onde as estratégias elas devem ser repensadas, mas não é desculpa para deixarmos de pregar o evangelho. Se quem sabe não mais numa praça, não mais com uma caixa de som, com um som potente, numa rua, numa praça, e nem todos têm essas tecnologias, mas existem muitos meios modernos, aí, como por exemplo as mídias sociais, aí o Face, aqui o YouTube, temos aí o Zap, temos o Instagram, e aí várias formas de pregar o evangelho, e é claro também não esquecer do evangelismo pessoal e a abordagem que se possa fazer alguém na rua, em sua casa, todas as estratégias e todos os meios que sejam possíveis da atualidade. Certo é que não podemos jamais nos acomodar e achar porque diante do contexto atual que as estratégias de antigamente não funcionam mais, então portanto devemos ficar presos apenas dentro de 4 paredes, pregando para nós mesmos, e as pessoas se quiserem é que vão até nós. Na verdade é o ID de Jesus, ele deixa bem claro que é a igreja que deve procurar as pessoas e não as pessoas procurarem a igreja. Então isso continua valendo. É claro que nada impede que as almas sedentas elas procurem um ambiente de culto, procure alguém que dê testemunho de Cristo para poderem ouvir falar de Jesus. Mas falando em testemunho, uma das maneiras mais poderosas de se evangelizar na atualidade é exatamente através do nosso testemunho. Você pode evangelizar na faculdade, na universidade, na escola, no trabalho, na vizinhança, até mesmo sem palavras, só por meio da sua postura, do seu testemunho, do seu caráter, da sua moral, da sua ética, porque também a vida do crente ela deve ser uma carta lida e que nessa carta contenha o conteúdo da vida de Deus para a vida dos homens. A leitura bíblica e classe para a nossa meditação desta lição, ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, o verso 19, o verso 20, depois o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, o verso 15 ao verso 18. Esses são dois textos bastante pertinentes aqui ao tema. Eu creio que eles serão retomados aí no decorrer das outras lições, porque aqui nós temos nesses dois evangelhos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Nesses dois evangelhos nós temos aqui a menção da palavra-chave da missão de Jesus, que é exatamente a grande comissão. Então aí em Mateus capítulo 28, o verso 19 e o verso de número 20 nos diz o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que é um texto
como falei, bastante conhecido dos leitores da Bíblia. Eu quero só buscar aqui no capítulo 28, aqui do Evangelho de Mateus, uma vez que a gente pegou aí a parte final, verso 19 e 20, os últimos versos. Mas é interessante nós analisarmos aqui esse capítulo do livro de Mateus, aí o capítulo 28, que ele vai nos apresentar aí, é o último capítulo do Evangelho de Mateus. Ele nos apresenta aí a ressurreição de Jesus. Após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece aos seus discípulos, os cumprimenta e aí logo no verso de número 16, aí do capítulo 28, aqui a lição ela cita o verso 19 e 20, mas o verso 16 diz o seguinte: e os 12 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando Jesus apareceram a eles antes de ser assunto aos céus, e quando viram o adorar, isso Jesus já ressuscitado, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, Jesus então ele vai dizer aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então aqui Jesus ele já está, uma vez que depois dele ter ressuscitado, ele já ter comparecido ao Pai, e agora ele está prestes para definitivamente voltar aos céus, claro, prometendo voltar. Ele deixa bem claro aos discípulos que agora toda a autoridade ele obteve, tanto nos céus quanto na terra, porque ele venceu enquanto homem, e enquanto homem, agora com o corpo glorificado, e agora nunca deixando de ser Deus, ele é detentor de todo o poder nos céus e na terra. E aqui o poder não é só o poder no sentido da soberania de Deus, porque Jesus jamais deixou de ser Deus, mas o poder aqui nos céus e na terra, isso é algo que fala muito forte, porque aqui os céus envolve tudo que você pensar de céus, tanto os céus enquanto o trono de Deus, quanto os demais céus, aí o céu atmosférico, as regiões celestiais. Diante de todo o principado, de toda a potestade, Jesus, ele venceu e ele recebeu poder sobre toda a potestade, sobre todo o principado no mundo espiritual, mas ele disse que o poder lhe foi dado tanto no céu quanto na terra. Na terra também ele conquistou a autoridade, porque ele venceu, morreu, ressuscitou. E ao falar do poder dado no céu e poder dado na terra, também nós podemos ver aqui na expressão terra, nós podemos ver aqui o homem. E falando de homem, nós lembramos aqui do pecado. Então Jesus, ele recebeu todo o poder sobre o pecado. Então não é por acaso que ele diz aqui: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ou seja, e para resgatar os homens e para livrá-los da morte eterna, porque o próprio Jesus, ele venceu a morte na cruz quando ele ressuscitou. Deus o ressuscitou dos mortos. Daí essa expressão: todo o poder me dado nos céus e na terra. E aí então entra o verso da lição, que são os versos de número 19 e 20 que nós temos na lição, e nós iremos então meditar naquilo que a lição nos propôs. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então nós temos aqui o verso 19 e o verso 20, que diz o seguinte: depois então que Jesus ele aparece ali no Monte das Oliveiras, no lugar determinado para que seus discípulos o aguardassem, ele
dá então essa comissão para os seus discípulos. Então, todo poder é me dado nos céus e na terra, portanto, aí é uma conclusiva, ou seja, diante disso, aí ele lança uma conclusiva. Portanto, uma vez que esse poder foi me dado nos céus e na terra, eu delego a vocês a autoridade para que em meu nome vocês dê continuidade à obra. É isso que ele quis dizer com o uso dessa conjunção aqui, portanto. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse verso 19, nós temos aqui um conjunto de doutrinas bíblicas só nesse verso 19. Primeiro nós temos aqui o id. O id fala exatamente do evangelismo. Então o id na Bíblia diz respeito à comissão em si, ao ato de evangelizar, de sair para evangelizar. Mas Jesus, ele diz ide, ou seja, saia, evangelize, mas ele diz também ensinai todas as nações. Aqui nós vemos que a missão da igreja, além de evangelizar, do evangelizar, é assim que alguém ele é alcançado pelo evangelho, é papel da igreja ensinar essa pessoa. É onde entra o discipulado. Então, Jesus, ele durante 3 anos e meio, ele fez discípulos, foi um curso de formação na prática, porque os discípulos andavam com Jesus, aprendiam com Jesus e realizavam, podemos dizer assim, a obra ali com Jesus, auxiliando, até quando vence esse período de formação e Jesus então passa para eles a autoridade para dar continuidade ao seu ministério. Portanto, a igreja, o evangelismo da igreja, ele é completo. Evangelizando, que compete o id, ou comporta aí o id. Na sequência, ao evangelizar, a igreja precisa ensinar, ou seja, discipular aqueles que foram alcançados pelo evangelho. E a ordem para ir e para depois discipular e ensinar é dada para que ela seja, para que o seu alcance seja a todas as nações. E aqui o termo nação deve ser entendido como povos ou etnias. Então, ide, ensinai a todas as etnias, ou seja, a todos os povos, há versões que vai dizer. Aqui nessa versão fala a todas as nações. Então, para o nosso contexto atual, a gente pode não ver muito problema em usar aqui a expressão ide, ensinar a todas as nações, mas isso pode deixar muito a desejar, hein? Se nós pensarmos nação como um país, algo organizado politicamente, reconhecido a nível internacional, dentro de um mapa mundo, etc. Então, nesse aspecto, o ideal mesmo aqui seria nós substituirmos a palavra nações para povos, que aí contemplaria todas as etnias. Portanto, ide ensinai todos os povos, podemos dizer assim, e uma vez que eles foram alcançados pelo Evangelho, que eles foram ensinados, aí num terceiro momento, vem uma outra doutrina bíblica, que é a doutrina do batismo nas águas. Então, ide, ensinai, batizando, no caso a todos aqueles que foram alcançados em toda a parte do mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui a ideia do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é uma menção clara da Trindade na Bíblia, muito clara da Trindade, de um Deus que é trino. A mente humana não dá para entender, não dá para compreender, melhor dizendo, a ideia de um Deus que é um e ao mesmo tempo é três, mas é um só.
Mas o certo é que o próprio Jesus, ele deixa bem claro na sua ordem aqui de comissão para os discípulos de que há o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, é uma menção clara da Trindade Santa, que mesmo não tendo o nome Trindade na Bíblia, a presença da Trindade ela é manifesta na Bíblia. O próprio Jesus aqui deixa bem claro que a autoridade que os discípulos sairiam para pregar, para ensinar e na sequência para batizar, e esse batismo que era o símbolo do novo nascimento, seria essa simbologia de que o velho homem havia sido sepultado em Cristo, que é essa ideia do batismo, esse sepultamento. Daí o ato do ser imerso na água, que é enterrar o velho homem e nascer como uma nova pessoa. É claro que tudo aquilo é simbólico, não quer dizer que quem é banhado dentro de um tanque ou num rio, seja lá o que for, não quer dizer que necessariamente nasceu de novo. Não, nem todos. Eu diria que a maioria dos que são batizados, boa parte deles, principalmente na atualidade, nem sequer conhecem a Deus. Mas a seriedade dessa ordenança aqui é que o batismo deveria ser para pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que foram ensinadas, que tinham consciência plena do que era a vida com Deus, e que essas pessoas, uma vez alcançadas pelo Evangelho, ensinadas, convertidas, nascidas de novo, elas deveriam então serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ideia aqui de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é necessário que nós entendamos que isso não é uma mera citação de palavras, um mero jargão ou palavra de efeitos que devem ser ditas tomada por um formalismo, porque Jesus mandou dizer, então tem que dizer essas palavras mágicas para que a pessoa ela possa de fato estar sendo batizada. Aqui é bem mais do que isso, é porque aqui é uma invocação da Trindade mostrando que o próprio alcance do Evangelho, o próprio ensinamento, a própria transformação e todo o querer, o realizar, toda a obra de Deus na vida do homem, você não pode dissociar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eles estão envolvidos, a autoridade, a ordem, quem dá aqui, eles deveriam fazer isso em nome de Jesus, era Jesus que dava a ordem, e a fórmula do batismo aqui ensinado, invocando a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para mostrar que o nascido de novo ele passa a ter comunhão com a Trindade. Com a Trindade, não é apenas com Jesus ressurreto, mas com o Deus eterno, que está aí composto nessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aí está a primeira parte, o verso 19, o verso 20 é interessante porque no início fala aí de ensinai, e aí depois batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o verso 20 diz aqui o que eles devem ensinar, ensinando as nações, os povos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então o que eles deveriam ensinar seria exatamente aquilo que eles aprenderam de Jesus. Jesus havia ensinado, treinado os seus discípulos durante aí os 3 anos e meio da sua jornada aqui, da sua missão. Ele havia dado ordens, havia dado ensinamentos, e esses ensinamentos para que eles pudessem passar adiante.
Então aqui eu acho bastante significativo o fato de Jesus deixar essa observação aqui no verso 20. Primeiro manda que eles ensinem, mas no verso 20 ele deixa bem claro que eles deveriam ensinar a esses que forem alcançados, ou que fossem alcançados, que eles deveriam ensinar a guardar todas as coisas que ele havia ordenado aos discípulos. Então isso para mim é muito significativo, porque aqui os discípulos eles não tinham a liberdade de saírem agora ensinando o que eles quisessem. Criar novas doutrinas, criar novas interpretações do que é o Evangelho, do que é servir a Deus. Eles deveriam estar totalmente presos, submissos às palavras que Jesus os havia ensinado. Eu acho isso aqui de suma importância, porque nós vivemos num contexto onde, infelizmente, boa parte daqueles que se dizem cristãos, igrejas que se dizem evangélicas, os seus líderes eles estão ensinando tudo, menos o Evangelho. Estão ensinando tudo, menos os fundamentos dos apóstolos, que foram aquilo que eles receberam de Jesus. Eles passaram para a igreja do seu tempo, e a igreja primitiva recebeu essa mensagem, cumpriu com o seu papel dentro do seu tempo, e hoje a tocha do Evangelho está nas nossas mãos. E você que é líder, você que é pastor, você que é professor, você que é pregador, pregadora, é necessário que você atente para isso, que a comissão de Jesus e a ordem do que devia ser ensinado era exatamente aquilo que ele havia ensinado aos seus discípulos. Eles não estavam liberados para agora formar ideologias e ensinar aquilo que eles julgassem ser o Evangelho, julgassem ser o melhor para o homem aproximar de Deus. E eu faço essa ressalva porque nós temos aí teologias e teologias. Não tenho nada contra a teologia, mesmo porque sou professor de teologia e estudo a Bíblia já desde a minha adolescência, mas a gente não pode confundir estudo da Bíblia com teologia por teologia. E já existe muitos tentando ressignificar o Evangelho, a palavra de Deus, e um Evangelho sem cruz, um Evangelho sem confronto, um Evangelho sem renúncia, um Evangelho onde as pessoas elas podem vir e continuar da mesma forma, não precisam mudar de vida, mudar de caráter, mudar de atitude, de ética, elas não precisam fazer nada, basta vestir uma roupa de crente, comprar uma Bíblia, um paletó, uma gravata, um vestido comprido, uma saia ou uma calça composta, seja lá qual for aí o costume de cada igreja. Porém, não é isso que a Bíblia, não é nisso que se resume a pregação do Evangelho. Qualquer igreja que ela foge dos fundamentos dos apóstolos, daquilo que os apóstolos receberam de Cristo, ela não pode ser considerada como igreja de Cristo. A Bíblia não deve ser usada na igreja como um pretexto ou para dar cara de espiritualidade a determinado movimento. Não vamos ler aqui 2 versos da Bíblia para dar cara de espiritualidade, mas vamos pregar, dar uma aula aqui de psicologia, de geografia, de astronomia, de arqueologia, e aí as várias guias que existem. Não. Nós temos que saber, como ali os 5 solas da Reforma Protestante, e o principal deles é que somente as Escrituras. Então somente as Escrituras é o nosso manual de fé e prática. Qualquer outro livro, se ele tem alguma utilidade, ele deve ser submetido ao escrutínio da palavra de Deus. Se ele não é aprovado à luz da Bíblia, simplesmente ele deve ser rejeitado.
E digo com franqueza que a Bíblia é suficiente, ela não precisa de livro nenhum para andar ao lado dela ou para dar sustentação à palavra. Não estou querendo dizer com isso que não é válido as pesquisas, os estudos, os achados científicos que vêm corroborar com a história bíblica, que não estou menosprezando. Todo conhecimento que nós pudermos cercar para poder apenas confirmar aquilo que a Bíblia fala é válido. Mas uma coisa é eu usar das pesquisas, dos estudos de homens que dedicaram ao estudo da Bíblia, uma coisa é usar disso como uma forma de, quem sabe, tornar mais claro, contextualizar um texto bíblico, tornar mais entendível um texto dentro do contexto histórico, gramatical e poder fazer uma aplicação para a nossa época. Uma coisa é isso, outra coisa é eu substituir a Bíblia por livros de grandes vultos aí da teologia, da cristandade, como se esses homens tivessem uma autoridade, não vou dizer nem maior do que a Bíblia, que pudesse pelo menos beirar a autoridade da palavra de Deus. Portanto, essa parte do texto eu acho bastante interessante, que Jesus deixa bem claro que eles deveriam ensinar a guardar aquilo que ele havia mandado. Era isso que os discípulos deveriam ensinar. Então é isso que a igreja deve ensinar. É exatamente aquilo que Jesus mandou os apóstolos, e nós devemos estar fundamentados nos ensinamentos de Jesus, que em primeira mão foram dados aos seus apóstolos. Então aí na sequência do verso 20 ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, ou seja, assim seja. Que é importante que Jesus dá essa grande comissão aos seus discípulos, e ele deixa a promessa de que ele estaria com os seus discípulos todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nós temos aqui é que o próprio Jesus, ele disse que ele iria, mas ele enviaria o Consolador, que era aquele que estaria o substituindo aqui na terra, que é o Espírito Santo. E através do Espírito Santo ele passou a fazer parte da vida da igreja. Ele não só está entre a igreja, entre os discípulos, como Jesus estava, mas o Espírito Santo ele está dentro do discípulo, dentro da igreja, que somos nós, cada cristão individualmente. E é claro que Jesus ele permanece, uma vez que ele é Deus, a Trindade Santa, ela permanece conosco. E aqui o consolo e a segurança que nós temos é que Jesus ele diz que estaria conosco todos os dias, não é em alguns dias, não é no final de semana, não é quando daqueles momentos que eu preciso clamar a Deus, mas o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estaria conosco para a obra da pregação do Evangelho, mas também ele estaria conosco em todas as nossas atividades diárias. Então é bom que a gente tenha isso em mente, que a ideia de Jesus estar conosco não é só quando do momento que eu estou na igreja ou que eu estou evangelizando, que ali Jesus está comigo para me capacitar ou para ver se de fato eu estou cumprindo com a missão do Evangelho. Não é só isso. Jesus, ele está com você e ele deve estar com você em todos os momentos da sua vida, porque não há um momento sequer da sua vida que você não deva estar testemunhando de Jesus. Como falei a princípio, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, você está testemunhando. E qual o testemunho que você tem dado? Ele depõe contra aquilo que você prega,
ou ele é uma pregação sem palavras, uma pregação não usando necessariamente a Bíblia, mas ele é uma pregação, ele é a verdade de Deus através da sua maneira de ser. Portanto, Jesus ele está conosco todos os dias. E a cada instante, a cada segundo, nós temos que ter essa convicção, essa comunhão com Deus, esse contato com o Espírito Santo, para que o Senhor esteja pregando através da minha vida, do meu testemunho, e não apenas das minhas palavras, daqueles raros momentos quando eu falo especificamente da palavra de Deus. Marcos capítulo 16, temos aí a comissão de Jesus também, aí o capítulo 16, o verso 15 a 18, que diz o seguinte: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que eu acho bastante interessante, porque o evangelho de Marcos, como é o primeiro evangelho escrito, e aqui Mateus fala ensinar ide a todas as nações, aqui Marcos ele já coloca ide por todo o mundo, não fala aqui de nação, fala de mundo, é bem mais abrangente, e daí mais dentro daquilo que nós mencionamos no início, dentro de um contexto mais preciso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que é bem interessante, porque aqui manda ide ensinai a todas as nações. Aqui, isso lá em Mateus. Aqui em Marcos já diz ide por todo mundo, todo o universo, todo mundo. Vou colocar aqui o mundo no sentido da terra. E pregai o evangelho. Isso aqui é bem interessante, que aqui deixa bem claro, enquanto Mateus fala do ide, do ensinar a todas as nações, aqui Marcos deixa bem claro, e a todo mundo pregar o evangelho, esse ide é pregar o evangelho, e esse evangelho é a toda criatura. E a toda criatura aqui, é claro que nós temos que tomar aqui, essa toda criatura são todos os seres humanos. São aqueles que podem racionalmente ouvir e entender o evangelho. Então a criatura aqui, nós temos que delimitar como sendo a raça humana. Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O verso 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Lembra que lá em Mateus fala do ide, do ensinai e batizai. Aqui fala sobre quem crê, em que? Na pregação do evangelho, ou seja, aquele cujo coração for despertado uma fé salvadora, esse que crê, que crê, for batizado, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Aqui nós temos que fazer algumas observações, porque o texto ele está aqui na ordem aqui das causas, ele está colocando que primeiro é necessário que a pessoa crê, e esse crer não é meramente acreditar, é um crer, como diz as escrituras. Aqui o crer é a ideia do se converter mesmo, do nascer de novo. Para ser mais claro, essa é a ideia do crer. Crer aqui fala de nascer de novo, de um receber Cristo na vida. É um crer para a vida eterna, não é apenas acreditar, é nesse sentido aqui. Então, crer aqui fala exatamente daqueles que são salvos, daqueles que nasceram de novo, de fato e de verdade. Então, uma vez que esses que crescem, tendo nascido de novo, eles naturalmente seriam batizados. Agora é bom deixar bem claro que o batismo aqui é uma consequência, deveria ser uma consequência daqueles que já nasceram de novo, daqueles que creram, como diz as Escrituras. Uma vez a pessoa verdadeiramente crendo, se convertendo, então ele deva se batizar. E aí ele vai dizer
quem crer, for batizado, será salvo. Ou seja, a pessoa, ela creu, ela experimentou o novo nascimento, que é uma obra no interior da pessoa, e é claro que vai se expressar também nas suas práticas, no seu exterior. E o ser batizado é exatamente esse símbolo público, que deve ser uma confissão daqueles que alcançaram a transformação interior. Então essa é a ideia do batismo bíblico. O batismo bíblico não é para salvar, mas deveria ser procurado por pessoas salvas. Por que eu estou falando deveria? Porque nem todos aqueles que são batizados nas águas são salvos. Então essa deve ser a ordem. A pessoa é salva, a pessoa é transformada, todo salvo, todo transformado, ele não recusará o batismo, porque é o símbolo público da sua nova vida com Deus. Ali o emergir na água fala do sepultamento do velho homem, e quando levanta fala do novo homem, da nova vida em Cristo. Essa é a simbologia do batismo. Portanto, primeiro, quem crê, o batismo será uma consequência, e aí fala será salvo. A ideia de ser salvo é exatamente porque nós já fomos salvos, sim, já alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Nossa salvação não é algo que Jesus vai providenciar, ele já providenciou. Porém, ainda estamos nesse plano, ainda estamos nesse mundo. Somente quando nós fecharmos os nossos olhos nessa vida com Cristo, ou quando do arrebatamento da igreja, nós estaremos eternamente ao lado de Cristo. Nós tomaremos posse definitivamente da salvação, não com a limitação desse corpo humano, mas uma eterna salvação. Estaremos totalmente ao lado de Cristo, vivendo eternamente com Ele, com um novo corpo, um novo homem, um novo ser, transformado segundo a imagem de Cristo. Portanto, quem crê, for batizado, será salvo. E aí a segunda parte ela é bastante significativa, porque ele vai dizer, mas quem não crê será condenado. É interessante porque essa adversativa que faz contraste em relação para o salvo, vem o ato de crer, ele pede o batismo, e aí é salvo, mas aquele que não crê, ele será condenado. O texto diz, mas quem não crê será condenado. Aqui não repete, mas quem não crê e não for batizado será condenado, porque é desnecessário. Por quê? Porque a salvação não está no batismo. Se a pessoa ela não crê, se ela não é salva, então ela será condenada. Por que não falou o batismo? Porque batismo não salva ninguém. Então, se a pessoa não crê, não faz nem sentido o batismo. Então isso aqui é bom deixar bem claro, porque há muitos que enganados, e até há quem ensina, que o batismo salva. Se você creu, mas você não foi batizado, você não vai para o céu. Se você morreu e não deu tempo você batizar, você está perdido. Isso é totalmente antibíblico. Há muitos casos no passado e no presente de pessoas que se convertem e não dá tempo elas se batizarem. Aquele homem, um ladrão que estava ali ao lado da cruz, quando ele se converteu, ele não teve tempo de ser batizado, mas ele foi salvo. Então, pregar batismo como sendo ponto de salvação, que batismo nas águas salva, isso é uma ideia totalmente antibíblica. Então, quando na segunda parte do texto diz, mas quem não crê será condenado, porque se a pessoa não crê, ela não deve. O batismo não tem nenhum valor. Se não crer, será condenado. Então tenha muito cuidado, porque o batismo não salva. Ah não, mas eu acreditei em Jesus, eu fui batizado, então sou salvo? Não, não necessariamente. Repito, o batismo deveria ser procurado por pessoas salvas, convertidas, nascidas de novo. Então o batismo é para salvo, mas não quer dizer que todo batizado é salvo. Salvação, ela vem primeiro. O batismo é só uma consequência. O batismo não salva ninguém. Portanto, quem não crê
será condenado. E aí o verso 17, ele é tremendo. Ele diz o seguinte: e estes sinais seguirão aos que creem. Quais são esses sinais? Em meu nome, no nome de Jesus, nada no nome do homem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui logo no verso 17, tem uma grande verdade que ela tem sido esquecida por muitos. É quando Jesus ele diz o seguinte: e esses sinais seguirão aos que creem. Aqui Jesus está dizendo, e esses que creem aqui, entenda como salvos, convertidos. É isso que Jesus está falando, não é mero acreditar. Pensa que em crer, entenda como nascidos de novo. Aqui o texto está dizendo que esses sinais que nós citamos aí na sequência seguiriam aos que creem. Então o que o texto está dizendo que primeiro é necessário crer. Primeiro é necessário ser salvo. E bem mais do que isso, está dizendo que o salvo, ele não sai correndo atrás de sinais. Diferente do que acontece hoje, que existem muitos religiosos e muitos crentes, e por falta de instrução da liderança, ou má instrução da liderança, eles são ensinados a saírem correndo atrás de sinais. Mas aqui o texto está dizendo totalmente o contrário. Que onde o salvo passasse, os sinais o seguiam. Os sinais seriam uma consequência da passagem do salvo, da atuação do salvo na terra. Então a Bíblia não está dizendo que os salvos seguiriam os sinais, mas é o contrário. Os sinais seguem os salvos. Por quê? Porque uma vez salvo, o poder de Deus está na sua vida. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo quem transforma a vida do homem. E aqui o texto está dizendo que aqueles que são transformados pelo poder do Evangelho, eles operarão sinais, porque o poder de Deus habita neles. Então os sinais serão uma consequência da sua vida com Deus. E não eles correrão atrás de sinais para poder ter uma vida com Deus. É o contrário. Então você que anda correndo atrás de sinais, pulando de igreja em igreja, em lugar onde ora por cura, por aquilo outro, você deve rever seus conceitos. É errado pedir uma oração a alguém? Não. Mas tenha muito cuidado em sair correndo atrás de sinais, porque a Bíblia diz que se você crer, como diz as Escrituras, os sinais seguiriam a você. Os sinais aconteceriam exatamente pela tua atuação no mundo. Então, ao invés de você sair correndo atrás de sinais, você seria alguém que, em consequência daquilo que aconteceu na sua vida, os sinais te acompanhariam. As pessoas seriam alcançadas pelos sinais como prova de que Deus está com você. Então, quando o texto ele dá ordenança aos discípulos de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aí quem crê e for batizado será salvo, e aí ele vai dizer, e esses sinais seguirão aos que creem. Então a igreja não pode correr atrás de sinais. Os sinais devem ser manifestações decorrentes da presença da igreja. É porque você é igreja, é porque o poder de Deus habita na tua vida que os sinais acontecem, e não o contrário. Não é que você vai correr atrás de um sinal para comprovar de que Deus está operando ou vai operar na tua vida. Pelo contrário,
Se você foi alcançado por Deus, você será uma fonte de sinais. Então esses sinais seguirão os que creem. Quais seriam esses sinais que seguiriam os que creem? Esses que creem em nome de Jesus, no poder que há na sua vida, tudo é no nome de Jesus, não é no seu próprio nome. Então, na autoridade que ele recebe do próprio Jesus através do Espírito Santo, então nesse poder ele expulsaria demônios, porque o poder de Deus está na sua vida. Expulsaria demônios, falariam novas línguas, com manifestação do poder que há na vida do salvo. Pegarão nas serpentes. Aqui a ideia de pegar na serpente não é dizer, não, eu sou salvo, então eu posso sair pegando aí em serpentes, porque eu sou salvo e ela não vai me picar, e se caso a serpente picar não vai acontecer nada, porque eu sou salvo. Como infelizmente nós temos aí alguns neófitos na fé, que levam outros neófitos atrás de si, pregando aí com a serpente enrolada no pescoço. Há casos, inclusive, de alguns que morreram devido a tamanha ignorância. Como se Jesus estivesse dizendo aqui que uma vez que você é salvo, você pode estar pegando em serpente, que não vai acontecer nada. Aqui serpente é uma amostra, mas aqui ele poderia falar, entrar na cova de um leão, outros animais que são predadores, podemos dizer assim, do homem, o que pode levar o homem à morte. Não é isso que Jesus está dizendo. Que eu sou salvo, então eu posso pegar em serpente que não vai acontecer nada. Não é isso não. A ideia aqui é que Jesus ele está dizendo que aquele que tem o poder de Deus na vida, se porventura ele for mordido ou for picado por uma serpente, mordido por uma serpente, na missão de pregar o Evangelho, tendo um propósito de Deus na sua vida, para que o seu ministério não seja parado antes do tempo, nenhum mal lhe sucederá. Aqui representado em pegar nas serpentes. Mas isso, se caso aconteça isso com alguém, e se houver um propósito de Deus para que o Evangelho, para que a sua carreira, ela não seja interrompida antes do tempo. Mas não quer dizer com isso que alguém, ao pregar o Evangelho sendo salvo, que uma serpente, caso venha mordê-lo, que ele vai sobreviver. Não necessariamente. Se for o propósito de Deus, ele morre. Há um leão na selva. Se não houver um propósito de Deus, ele é devorado. Se houver, o leão não lhe fará nada, como não fez com Daniel na cova dos leões. É necessário que a gente entenda que Deus ele é um Deus de propósito. Não é para eu andar agora aí desafiando a Deus, pegando em serpente, entrando em cova de leões, tentando andar sobre as águas, um monte de maluquices que andam fazendo por aí, como se isso tivesse base no Evangelho, porque não tem. E aí o texto prossegue: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aqui está dizendo que aquele que é salvo, o cristão, pode sair tomando veneno, que ele não vai morrer. Não é isso que o texto está falando. Se você tomar veneno, você vai morrer. Aqui fala em casos de alguém estando debaixo da graça de Deus, por ser um servo de Deus, vivendo a vida com Deus, na pregação do Evangelho, cumprindo com a sua missão, e alguém de forma maldosa tentar envenená-lo, que Deus pode livrá-lo do poder do veneno. Desde que ele não tenha cumprido com o seu ministério, com o seu chamado.
Mas também isso não quer dizer que alguém pregando o evangelho, que ele possa alguém dar veneno e que ele não vá morrer. Pode morrer também. Aqui está falando de propósitos específicos, ocasiões específicas. De pessoas com uma história está aí para relatar. Pessoas que tentaram envenenar homens, mulheres de Deus, colocando veneno na comida. Quantos casos a gente ouvia disso no passado? O filho se convertia, o pai não queria e colocava veneno na comida para poder matar o filho, a esposa. E a pessoa comia e não acontecia absolutamente nada. Exatamente porque Deus tinha um propósito maior. Agora aqui em momento algum está mandando ninguém comer veneno. Não faça essa loucura, porque a Bíblia não está ensinando isso. Então, aqueles que estiverem na missão, cumprindo a missão de Cristo, e que se porventura eles forem expostos a serpentes, ao veneno, eles terão a proteção de Deus, desde que haja um propósito divino em tudo isso. E eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas é a pessoa, o crente, que vai curar? Não. Porque tudo isso aqui é em nome de Jesus. É o poder de Deus na vida do crente que cura o enfermo. Óleo não cura ninguém. Tem pessoas que andam aí com um vidro de óleo no bolso. Já existem lojas especializadas para comprar óleo aí ungido, óleo de todas as cores. Tem gente que já anda com óleo aí ungido no bolso para ungir desde cachorro a motor de carro, ao que aparecer pela frente. Aqui o que o texto está dizendo, que ao impor a mão sobre o enfermo e eles seriam curados, é pelo poder de Deus. A Bíblia fala sobre chamar os presbíteros da igreja e ali a unção com óleo, o enfermo e ele ser curado, a Bíblia fala. Mas são casos específicos de alguém que está doente, que pede oração e ali pede a igreja para orar, para ungir, e ele pode ser curado e é curado, se houver um propósito de Deus, é claro. Não quer dizer que todo mundo que vai receber um óleo vai ser curado, não. O óleo não cura ninguém. O óleo é apenas algo simbólico e para mostrar poder de Deus, uma simbologia, vamos dizer assim. E se não tiver óleo, então não posso orar que Jesus não vai curar porque não tem óleo? Não, não é o óleo que cura. O óleo é uma simbologia do Espírito Santo. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado com esses modismos de estar aí impondo mão sobre todo mundo, ungindo todo mundo, e como se eu pudesse marcar o dia que Jesus vai curar, aí é dia disso, é campanha disso, então vem lá que todo mundo vai ser curado, vai ser liberto. E não, muito cuidado com tudo isso, muito cuidado. Jesus cura, cura. Mas aqui o texto deixa bem claro que esses males que ameaçariam a vida dos discípulos de Jesus e eles seriam livres, é se eles estivessem fazendo tudo em nome de Jesus e com um propósito maior. E o poder sobre as enfermidades também não era dos discípulos, mas era o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo na vida dos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vamos para o comentário da lição, porque essa lição é uma lição só introdutória, mas já falei aí 1 hora e 13 minutos só nesses versos aqui da leitura bíblica em classe, mas eu vou apresentar a lição, não vou deter muito. Não há necessidade, eu já basicamente já falei o básico da lição, então vou estar lendo e pontuando algumas coisas aqui do comentarista. Introdução. Neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar, desenvolver o tema das missões.
das missões transculturais, que além transpor as culturas. Essa é a ideia aí do transcultural. E apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Primeiro tópico, a grande comissão. Primeiro subtópico, o que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações, ou a todos os povos. Seria o ideal. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento. Aí nós temos lá Isaías, por exemplo, aqui cita alguns textos, eu não vou ler tudo. Vou ler Isaías, vou ler apenas 2 textos aqui da lição, não vou ler todos os textos que a lição apresenta, mas temos Isaías 45, o verso de número 22, que nos diz o seguinte: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isso já no Antigo Testamento, prenunciando a salvação que há em Deus. E no livro de Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 13, um outro texto também, vemos aí a salvação, rastros do Evangelho, da salvação lá no Antigo Testamento, Gênesis 12, o verso de número 3, que diz o seguinte, Gênesis 12, 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fala exatamente da bênção de Deus que alcançaria todas as nações através da semente de Abraão. Então essa salvação já estava prenunciada, essa grande comissão, já lá no Antigo Testamento. E está fundamentada no Novo Testamento, aí nos textos que nós lemos e outros da grande comissão. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada a seus discípulos. Aí está nos evangelhos aí de um modo geral. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, não é uma opção, é uma ordem. É um mandamento a ser observado, a ser obedecido. Então a grande comissão não é uma opção a ser considerada, eu vou considerar, levar em consideração, não. Mas é uma ordem a ser obedecido, mandamento. Subtópico 2, a questão cultural. O ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Então, não devemos ignorar a cultura de um povo e nem querer impor a nossa cultura a esse povo. Nós devemos, na medida do possível, aculturar-se ao povo que nós vamos evangelizar. Agora, é claro que, uma vez que o homem pecou, a cultura, que é algo lindo, ela também foi manchada pelo pecado. Existem culturas que têm determinadas etnias ou povos que têm, cuja cultura foi manchada e tem rituais diabólicos, malignos. E aí, é claro, a igreja, os missionários têm que ter uma sabedoria para trabalhar com esses povos, não ignorando as suas culturas, não ignorando os seus valores, mas também ensinando-os à luz da palavra de Deus. Mas é um desafio muito grande. Portanto, não pode ignorar a cultura, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se, por um lado, a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, bom e amoroso, por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado. E em parte essa cultura foi dominada por ações demoníacas.
Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. Então, a missão, essa questão cultural é algo muito importante, que a igreja ela não pode ser ignorante para querer sair destruindo as culturas, mas ao mesmo tempo ela tem que ter sabedoria, como adentrar numa cultura que determinados elementos dessa cultura estejam contaminadas por ações demoníacas. Ela tem que ter sabedoria e saber como lidar com isso. Subtópico 3. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo ethnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente países. Então aqui é bem interessante, porque aqui o comentarista ele já deixa bem claro que a palavra nação utilizada aqui no Evangelho de Mateus, no original se refere a ethnos, seria a pronúncia, que diz respeito a grupos étnicos ou a etnia, e não a países como nós conhecemos. Um país é uma nação politicamente definida, já uma etnia é um povo culturalmente definido com uma língua, uma cultura própria. Então a etnia ela tem uma cultura, ela tem uma língua, tem o seu padrão social, mas não necessariamente uma organização geopolítica, como nós entendemos um país, uma nação. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Então, quase a metade dessas 24 mil, quase 12 mil etnias ainda não foram alcançadas pela mensagem do Evangelho. O desafio é enorme. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, quando ele diz em Romanos 15, 20, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado. Pregar o Evangelho onde já tem um monte de igreja, onde Cristo já foi anunciado, é fácil e é muito cômodo. A questão aí nos lugares onde não tem uma igreja, onde não há uma renda, onde não há nenhuma proposta de um bom salário, os lugares onde a maioria não querem ir. Esse é o nosso desafio, é poder pregar em todos os lugares. Louvado seja Deus. Subtópico 4. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, que é aquilo que nós falamos, para que os sinais acompanhem essas pessoas. Pois é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão, se ela for cheia do Espírito. Quais são os objetivos? Proclamar o Evangelho em palavras e em ações a toda a criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, integrá-los espiritual e socialmente à igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Louvado seja Deus. O tópico 2, missões transculturais. Subtópico 1, conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de. Então, trans quer dizer para além de ou através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. É você transpor a sua barreira cultural para ir a outra cultura. Essa é a ideia da missão transcultural. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra,
onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas, que é o Evangelho de Cristo. Subtópico 2. Visão transcultural da Bíblia. Quando se fala de missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. A Bíblia é o padrão para as missões transculturais. Louvado seja o nome do Senhor. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas, no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação. Lá em Gênesis mesmo, quando da queda do homem, ele diz que da semente da mulher nasceria um, esmagaria a cabeça da serpente. Ele vai falar no encontro com na construção da arca, aí para Noé salvar o pregador da justiça, ali Noé construindo a arca, ali aponta para Cristo. Quando da chamada de Abraão, que seria bendito nele todas as famílias da terra, são momentos em que a humanidade, ocasiões específicas em que Deus ele se manifesta como missionário, já lá no Antigo Testamento. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Isso aqui eu acho fundamental. Porque Deus não escolheu uma instituição secular, porque Deus não escolheu uma grande associação aí, ou poderosos que têm muito dinheiro, que poderia investir numa evangelização global. Por que Deus não escolheu essas pessoas? É porque a missão de Deus ela é feita pelo próprio Deus. E aqui eu quero deixar bem claro para você que não é você que faz a obra de Deus. Você deve se colocar como um instrumento nas mãos de Deus. Eu olho assim com um olhar de misericórdia e de pena pessoas que dizem que estão fazendo a obra de Deus, que já ganhou tantas almas para Jesus. Você não ganha nenhuma alma para Jesus. Nem a sua alma você ganhou. Quem ganha as almas, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. Mas Ele quer fazer isso através de você e através de mim. Por isso que Deus ele não escolheu uma poderosa instituição financeira para fazer essa obra, porque ela não é movida pelo dinheiro. O dinheiro é importante, sim, porque somos seres de carne e osso. Tudo que nós fazemos depende do dinheiro para movimentar, para ir para um lugar, para mandar um missionário, para o sustento, para o alimento, é claro, é indiscutível. Mas a obra de salvação, ela é feita, em primeiro lugar, pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, próprio Cristo, e por pessoas de carne e osso, pessoas que conheceram a Deus e que transmitem esse Deus para outras pessoas. Portanto, Deus quer alcançar o mundo através de você. Ah não, mas eu pago meu dízimo, eu não vou, mas eu não preciso falar de Jesus para ninguém, porque eu já pago o dízimo, já dou a oferta. Não. Você deve fazer isso sim, para contribuir, para sustentar a obra. Isso é necessário, é importante que tenha, mas é necessário que você entenda que você é um agente de transformação. Você deve se colocar nas mãos de Deus para poder levar o Evangelho às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o subtópico 3. Barreira nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional.
As barreiras são inúmeras. Vejamos, por exemplo, as barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. A igreja tem que estar preparada para superar as barreiras, novas nações, novas culturas. Daí escolas de missão para preparar. Tudo isso depende de pessoas que queiram ir, da ajuda financeira sua. Mas, em última instância, são pessoas que farão a obra. Pessoas usadas por Deus, é claro. Então, temos aí as barreiras geográficas, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. São barreiras a serem enfrentadas. Barreiras econômicas, diferenças de moeda, de comércio. Barreiras linguísticas, as línguas nativas. Imagine, você vai, por exemplo, na África, continente africano, você vai em um país que tem várias etnias, vários ramos, dialetos, diferenças linguísticas enormes, variedades. E aí a igreja tem que estar preparada para isso. Barreiras religiosas, aí cita a questão do peso do islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, tudo isso. Essas barreiras aqui religiosas, existem outras barreiras que não são colocadas aqui, como uma das maiores que estamos vivenciando são as barreiras ideológicas. Então os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra de então. Esse mesmo Espírito está com a igreja, esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Então o Espírito de Deus ele está conosco. Deus é o mesmo, a obra é de Deus e Ele nos capacita para sermos usados nas suas mãos. Último tópico da lição, visão global do Evangelho no mundo. Primeiro subtópico, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulo. Ora, fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Era o mestre Jesus dizendo isso aos discípulos, para que eles se tornassem mestres fazendo discípulos. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, que é apenas o ato, em um momento, o ato de falar. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Então, é necessário tempo para formar um discípulo, que ele possa formar outros discípulos. E a alegria de um mestre é ver um discípulo do seu discípulo formando outro discípulo. E basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, como nos diz as Escrituras. Por outro lado, em Marcos 16, 15 a 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que trata da formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Trocadilho aqui. Evangelizar e discipular são as duas faces da missão da igreja. E o último subtópico, arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Essa foi a mensagem de Jesus, foram a mensagem dos apóstolos e deve ser a mensagem da igreja atual, a mensagem do arrependimento, que pecado é pecado e o homem precisa se arrepender. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem poder, que tem por objetivo, melhor dizendo, sermos suas testemunhas. Então, nós fazemos
a obra em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, e fazendo essa obra tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, segundo Atos 1:8. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos, os apóstolos rogando que os pecadores se arrependessem e que crescem no Evangelho. Então essa era a mensagem dos apóstolos, e o Espírito Santo ia confirmando as almas que se ajuntavam à igreja. E finalmente a conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. É a nossa missão. Há muitos povos nesse mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É o imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Sejamos despertados enquanto igreja para essa grande comissão que é pregar o Evangelho em todo o mundo, e espero em Deus que já na lição de hoje, as demais lições, que nós possamos aprender bastante e colocar em prática a missão que Deus ele entregou nas nossas mãos. Já temos aí 1 hora, quase 1 hora e 40 minutos, eu esperava que seria mais rápido, mas houve uma necessidade. Deus sabe de todas as coisas. Eu espero que você tenha sido abençoado nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, seja lá a hora que você estiver assistindo a esse vídeo. Estou gravando agora à noite, mas que Deus abençoe. Peço a Deus a bênção dele sobre a sua vida, a vida da sua família. Também oreis por mim para que o Senhor continue me dando graça, que eu possa permanecer no centro da sua vontade. Um grande abraço. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.